Oi, gente! Sabe qual é o problema? Esse comecinho fica gravado e na hora que eu posto no IGTV, que eu fico esperando vocês entrarem na live, eu pareço uma tonta, porque eu fico parada, mexendo nas minhas coisas enquanto vocês entram, gente. É surreal que fica gravado. Olá, Rabino, bem-vindo! Já entrou na minha live, as pessoas estão começando a entrar. Muito bem-vindos todos. Nossa, quanta gente nova. Oi, Giana, que delícia. Bem-vinda. Gente, ó, tô de branco. Tô de branco. Vamos falar de cabala, de espiritualidade, de paz. Que delícia encerrar a semana com essa entrevista. E eu quero... Ó, Dona Nete, bem-vinda. Mãe do Dove. Acabamos de conversar por inbox, que gostoso. Priscila Alvo. Vamos lá, gente. Bem-vindos. O pessoal vai entrando, vai chegando. E oi, oi. Que gostoso, gente. Eu quero dar um aviso muito importante. Ontem tive problemas técnicos, nós tivemos problemas técnicos, eu e o vereador Daniel Nemberg. Foi aquela confusão para quem acompanhou, travava, a gente entrava de novo, migramos para o Facebook, enfim, decidimos, por fim, refazermos, né? Ou fazermos a entrevista, porque não é nem refazer. Então, eu queria deixar esse recado aqui, que segunda-feira, às 5 da tarde, ao vivo, eu trago de novo o vereador Daniel Nemberg para a gente fazer a entrevista, o conteúdo de extrema importância hoje, inclusão digital, um tema que tem que ser debatido incessantemente pelas redes sociais, que é a forma que a gente tem agora de se comunicar. Inclusão digital é um dos temas que eu preciso deixar registrado aqui no meu canal. E terça-feira trago Silvia Berger ao vivo às 5 da tarde, também aqui comigo. Vamos falar de marca pessoal, uma coisa muito importante também hoje em dia, sendo que nós temos que nos vender nosso serviço, nosso trabalho, nossa empresa, nossa imagem aí também nas redes sociais. E quinta-feira, gente, já tô acabando, enquanto vocês estão chegando, já vou colocar o Rabino no ar. Quinta-feira eu estreio o meu programa novo no Facebook. Aqui tô há 2 meses e meio no ar aqui no Instagram. Muitos dos meus seguidores não têm Instagram e já vinham pedindo faz tempo algo no Facebook. Eu resolvi lançar um programa em outro formato lá. Vou continuar com o programa aqui, um pouco com a frequência um pouco diminuída, e vou fazer um programa ao vivo no Facebook uma vez por semana. A estreia é quinta que vem, às 5 da tarde também. Eu vou trazer Arthur Grimbaum, CEO do Grupo Boticário, para a estreia, e mais 3 convidados especiais que vão participar fazendo perguntas no segundo bloco do programa de entrevista. Gente, então, ó, todos os avisos dados, vamos agora falar de espiritualidade, cabala, misticismo judaico. Eu vou chamar aqui para nossa live agora o Rabi. Quem não conhece vai conhecer, vale a pena. Vou apresentá-lo para vocês. Ó, Rabino, que style! Olha, Tá me ouvindo não é bem? qualquer dia que a gente entra num live assim. Eu ouvi toda a tua introdução, estou vendo uma programação cheia. Cheia! Aqui a gente não para, tem que ocupar a mente, né? Tem que oferecer o que a gente pode para as pessoas que estão aí do outro lado, precisando escutar orientações, precisando escutar pessoas inspiradoras, ensinamentos de todos os tipos, e não podia faltar, né, nessa minha programação, trazer palavras de espiritualidade, de fé, de esperança, através do judaísmo, através do misticismo judaico. E eu não podia escolher um convidado melhor do que o Rabino Gurary, gente. Assim, vocês sabem, quem acompanha já minha programação, há 2 meses e meio, eu não sei nem quantas pessoas eu já entrevistei aqui nesse programa. Cada pessoa que eu trago é escolhida a dedo. São pessoas que eu sinto a verdade nelas, que eu confio, que eu sei que estou apresentando para vocês pessoas autênticas,
pessoas que buscam realmente construir um mundo melhor. Esse é o Rabino Curari, um dos rabinos que eu mais respeito aqui em São Paulo e no Brasil. E um profundo conhecedor do misticismo judaico, da Cabala. Então, muito obrigada, Rabino, por aceitar o convite. Vamos... Depois de uma introdução dessa, agora vou ter que realmente tentar fazer uma performance na altura. Apenas seja você, Rabino, porque já é suficiente. Oi, Sandrinha. Olha, muita gente aqui entrando na live, muito bacana. Bem-vindos a todos. Rabino, vamos começar te apresentando no currículo, né? Rabino também tem currículo, né? Então, Rabino Shalom Ber-Gurari é natural do Canadá, realizou seus estudos rabínicos primeiramente em Israel, na Yeshiva Tomchei Mimim, Kfar Chabad, após que foi ordenado rabino na Central Yeshiva Tomchei Mimim Lubavitch, no Brooklyn, em Nova York, gente. O sotaque não é farsa, não é charme, é real. Desde 1998 é rabino dirigente da sinagoga Mishkan Menachem, um lugar que eu realmente recomendo para ser refrequentado, que pertence à linha ortodoxa Chabad e segue os ensinamentos dos rabinos de Lubavitch, cujo último líder foi Rabino Menachem Mendel Schneerson. Também atua como mentor filosófico da Yeshiva Lubavitch em São Paulo. Aprimorou-se nos estudos da Hassidut, mística judaica, e desde então vem oferecendo palestras sobre diversos temas ligados à Cabala. Paralelamente, mantém um canal no YouTube, gente. É para ir lá, seguir, curtir, acompanhar, aberto ao público em geral, onde oferece diversos ensinamentos sobre Cabala. Rabino, bem-vindo. Obrigado. É um prazer. Eu já vou começar fazendo uma pergunta que causou conflito aqui em casa. E me causa um conflito interno quando eu vou falar do tema. É Cabala? É Cabalá? É Cabalá com C? É Cabalá com K? É Cabalá com H no final? Como a gente fala? Cabala ou Cabalá? Hoje as coisas se tornaram bem mais acessíveis para nós. Basta entrar no Rabino Google e colocar a palavra Cabala. Vocês vão encontrar mais de 40 maneiras como que escrever essa palavra. Ou com C, ou com K, 2 L's, AH e várias opções. Ou seja, como vamos escrever a palavra não é tão importante. O que é mais importante para a gente não acabar lá. Devemos acabar aqui. Por isso, é Cabala mesmo com todas as suas ramificações. Muito bem, eu quero primeiro falar um pouquinho da sua história para as pessoas conhecerem como é que o senhor veio parar aqui no Brasil, né? Estava lá no Canadá, estudou em Nova York, desde quando está aqui no Brasil, por que Brasil, enfim, um pouquinho da sua trajetória pessoal. Para explicar a minha trajetória, antes de dormir, é o costume nosso ler uma reza que se chama Shema Israel. Isso que a gente fala antes de dormir. E antes de iniciar essa reza, a gente declara: se falhamos nessa encarnação, ou numa encarnação antes da gente chegar no nosso mundo, assim diante, pedimos para ser perdoado. E a Cabala explica que uma pessoa, durante a sua vida terrestre, passa várias encarnações. Não significa uma outra vida. Uma vida da pessoa tem várias etapas, várias épocas da sua vida, onde cada uma como se tivesse uma vida que prepara para o próximo. Assim também eu estou olhando a minha vida. Eu comecei a estudar nos yeshivot. Na realidade, eu venho de uma família que são muito dedicada para estudos da Cabala e Hassidut. São consideradas pessoas com uma certa altura nessa área, onde eu fui educado muito com essas raízes. Pessoas que pensaram muito, escreveram muito e dedicaram as suas vidas para esse estudo, para essa forma de viver mais do que estudo. Quando eu terminei a época da minha yeshiva,
eu casei com minha esposa, Baruch Hashem, somos casados 41 anos. Parabéns. E meu sogro era uma pessoa, aliás, brasileiro, chamado senhor Isaac Korik. Ele era o dono de uma firma têxtil. E quando eu veio aqui para o Brasil, os primeiros 20 anos que eu estava aqui, eu trabalhava nessa firma. É uma firma grande, onde tivemos muitos funcionários e a gente se deu muito bem. Mas mesmo durante a época que a firma estava funcionando, eu sempre fui ensinar na Yeshiva. De manhã eu ia para a Yeshiva, à noite ia dar aulas. Eu sempre me dediquei para esse estudo. Esse estudo, vamos dizer, é parte da minha vida. Depois, os últimos 25 anos, eu estou dirigindo a sinagoga que foi mencionada e estou ensinando na Yeshiva, além de administrar aulas e além de estudar muito. O que eu mais gosto na vida é estudar e me aprofundar. E por isso que vamos dizer o seguinte, eu não vou dizer que eu entendo a Kabbalah para responder à pergunta, porque a Kabbalah não se entende. O mais que se estuda, se sabe que mais que não se entende. Mas cheguei a uma conclusão que eu não entendo nada, mas o nada de hoje é diferente do que o nada dos 25 anos atrás. É um outro nada. Rabino, eu quero voltar, o senhor citou aqui Hassidut, né? Então, para a gente começar pelo básico, antes da gente entrar num aprofundamento maior, e vamos falar da pandemia, vamos falar da nossa existência, enfim. Qual a definição de Kabbalah? Qual a definição de Hassidut? É a mesma coisa? É diferente? Como o senhor citou os dois, então só para a gente já começar pela definição. A Kabbalah é um estudo totalmente abstrato, oculto, abstrato e tudo escrito em metáforas. Se alguém tenta estudar Kabbalah pura, provavelmente não vai conseguir chegar até a alma do assunto. O Hassidut, ele vai nos citar uma frase da Kabbalah e vai explorar, elucidar aquele conceito. De tal forma que nós conseguimos entender através dos exemplos da nossa vida. Agora, eu vou apenas citar uma frase para a gente entender o que estou querendo dizer. Da Kabbalah, vamos pegar o Zohar, que é a obra-prima da Kabbalah. Está escrito o seguinte: o cérebro domina o coração. É uma frase ótima. Tomara que todos os psicólogos hoje iam seguir essa linha, que se queremos melhorar a vida de alguém, se queremos melhorar os sentimentos, o comportamento de alguém, devemos se dirigir até o intelecto dele e tentar colocar um pouco de bom senso na cabeça dele. Seria uma ótima approach. Ou seja, a gente ia resolver muito daquela linha tão conhecida freudiana que o que nós somos um depósito de lixo e que nós nem temos controle sobre aquilo. Mas, de qualquer maneira, sem entrar muito na área filosófica, isso é uma frase do Zohar. O que vamos fazer dessa frase? Agora vem livros de Hassidut que vão explorar, vão nos explicar como que o cabeça domina. Para realmente nomear nosso intelecto como o líder. O que devemos fazer? Aqui cabe um trabalho. E o Hassidut vai explicar, elucidar e vai trazer aquela frase para uma realidade e para um approach que cada um de nós pode usar. Ou seja, resumindo a resposta, Hassidut basicamente explica a Kabbalah e torna a Kabbalah mais acessível para nós. Vamos falar um pouquinho, já que deu essa introdução, esclarecendo um pouco, né? Porque, olha, até pus o fone para me concentrar, porque não é brincadeira, gente. As pessoas tratam o tema de uma forma muito banal, né? A Kabbalah, às vezes, ficou um pouquinho banalizada aí mundo afora, e a gente precisa entender que é um estudo muito sério, nada simples, que exige muita sabedoria, conhecimento e estudo de uma vida toda. Vamos falar então um pouquinho, Rabino, antes da gente, de novo, entrar nos conceitos, da onde surgiu o livro Zohar, porque eu tenho muitos seguidores aqui que me falaram que eles até hoje queriam entender o que é Kabbalah e nunca conseguiram. Então, o Rabino já deu uma introdução breve, né, do que significa Kabbalah.
Então vamos falar do que se trata o Zohar, que é o livro de Cabala. O Zohar é a obra-prima da Cabala. Vamos dizer que nem a Bíblia é para toda a nossa religião, para o Talmud e para o resto, o Zohar é a obra-prima da Cabala. Não que antes do Zohar nós não tivemos livros. Temos o Sefer Yetzirah, que é o livro da formação, tem o livro Bahir, e o Sefer Yetzirah ainda se acha, ou não ainda, ou seja, se acha que o próprio Abraham, nosso patriarca Abraham, ele fez parte da construção daquele livro, ou seja, o livro mais antigo que nós temos. Mas estruturar o Zohar de uma forma que ele realmente se torna a base de toda a Cabala é o que todo mundo hoje aceita, ou seja, todo o Cabala do Arizal, aquele grupo conhecido do Tzfat, que depois difundiram a Cabala, tudo volta para o Zohar. Quem escreveu o Zohar, isso aqui é uma grande discussão, tem uma grande briga, alguns acham que isso, não alguns, a maioria e o movimento da Chabad entre eles, segue a linha que foi escrita pelo conhecido Rabbi Shimon Bar Yochai, do Lag BaOmer, que todos nós conhecemos. Ele é o maior autor do Zohar, apesar que existem vários outros que juntaram na compilação do Zohar. Alguns acham que foi alguém chamado Shlomo de Lyon, que ele realmente inventou isso aqui, mas hoje está quase todo mundo de acordo que isso volta para a época do Rabbi Shimon Bar Yochai, que é a época do Talmud. O que está escrito no Zohar? É um livro para a gente comprar, ler, do começo, meio e fim? Qual o conteúdo do Zohar? O que se estuda lá? A existência? A alma? O mundo? O que existe de conteúdo no livro? Agora, essa pergunta, na realidade, são 3 perguntas que falou numa pergunta. Por quê? O Zohar tem como objetivo nos contar o segredo. Aqui tem o que se chama The Big Secret, o grande segredo. Cada um de nós sente que tem muito mais envolvido na sua vida, na sua ligação com Deus, no propósito por que esse mundo existe, muito mais daquilo que nós sentimos ou conhecemos at first glance, de uma forma superficial. O Zohar vem responder todas as perguntas místicas, básicas, que nos tormentam. Nos tormentam de uma certa forma. Porque se uma pessoa não sabe o rumo da sua vida, qual que é a sua missão, se ele faz a diferença ou não faz, qual que é a sua ligação com Deus, o que Deus espera dele, quem é Deus, e como se Deus se liga com o mundo, isso tudo é respondido no Zohar. Ou seja, a parte mística do Zohar vem responder tudo que é oculto, que não é fácil para resolver, mas são perguntas-chave sobre a nossa existência. Mas aqui tem um grande segredo. Para o Zohar nos explicar quem é Deus, até quando que dá para explicar, para nos aproximar para esse conceito, precisamos, antes se entender, primeira coisa, o Zohar nos explica quem nós somos. Que somente através de se entender, podemos entender algo sobre Deus. Algo. Por quê? Quando Deus criou o ser humano, ele falou, vamos criar o ser humano na nossa imagem e na nossa semelhança. Ou seja, nós fomos criados na imagem e na semelhança de Deus. Da mesma forma como Deus tem 10 atributos, aqueles chamados Sfirot, que vocês vão ver em todos os desenhos da Cabala, nós possuímos os mesmos 10 atributos. Quais são, Rabino, por favor? Quais que são? Vai virar um pouco técnico, mas eu não vou falar em hebraico porque eu não sei se o público ainda, vamos falar o seguinte. São 3 faculdades intelectuais, chamadas sabedoria, entendimento, conexão, depois bondade, severidade, beleza, vitória, aceitação, ligação e reinado. Fantástico. Obviamente, são palavras assim bem gerais. Apesar que existem várias traduções, mas da mesma forma que nós possuímos esses 10 atributos, Deus também possui os mesmos 10. Obviamente há uma diferença, nós, seres humanos limitados, não dá para comparar as nossas faculdades e até instrumentos, de uma certa forma, de forma que Deus
dirige o mundo com aquelas 10 atributos dele. Mas pelo menos temos alguma metáfora, algum exemplo para nos aproximar, para ter algum insight, para pelo menos poder dizer que não é isso, porque para dizer que não é igual à nossa, também temos um certo conhecimento. E estudamos a vida inteira para se entender, para depois projetar isso de uma certa forma sobre Deus, para dizer depois que nosso exemplo não é bom, mas pelo menos temos um exemplo que não é bom. Mas, by the way, indo com esse caminho, acabamos de ganhar algo que é fundamental no estudo da Kabbalah. Apesar que nós somos apenas um exemplo, mas o exemplo vamos entender bem. Nós vamos finalmente entender quem que nós somos. E nós vamos entender a nossa capacidade. Vivemos numa época que todo mundo tem pena de si, se achando muito fraco. Como que vou aguentar essa aqui? Estou perdido. Quem estuda a Kabbalah acende a luz. Ele encontra a resposta. Que ele começa a se conhecer, ele vê a capacidade infinita que ele possui, ele para de reclamar, ele se torna um ser proativo. Proativo com vitória para frente. Olha, eu estou extremamente... Eu nunca me aprofundei no estudo do misticismo judaico, né? Apesar de ter vivido em Jerusalém por 4 anos, eu fui para lá para estudar. Realmente fiquei sempre muito no superficial. Lamento, porque eu acho que exige realmente muito tempo, concentração, foco, e eu sou plugada no 330. Apesar disso, sou uma pessoa que dedico minha vida ao desenvolvimento humano e autoconhecimento. Então, por este lado, de acordo com o que o Rabino falou, eu fiquei muito curiosa em saber como que a Kabbalah, o estudo do Zohar, conduz a gente para esse entendimento de quem a gente é. Quais são as perguntas-chave que o livro traz para a gente? Ok. É uma pergunta bem ampla. Bem ampla. Eu sei. Eu estou querendo um milagre, Rabino. Eu quero em 1 hora aqui trazer para as pessoas realmente uma base para elas terem esse entendimento de uma forma saudável e correta. Por isso que eu estou explorando um pouco. Ou seja, o seguinte, segundo a Kabbalah, tem alguns princípios que nós devemos entender antes de começar a analisar os detalhes. Isso significa o seguinte: nenhum de nós vai encontrar tranquilidade na sua vida, alegria na sua vida, se ele não percebe, se não aperfeiçoa de uma certa forma o conhecimento sobre a sua missão. Qual que é o seu mission statement? O que ele quer de si? O que ele quer dos membros da sua família? O que ele espera do mundo? E o que o mundo espera dele? Isso são perguntas chaves que uma pessoa tem que ter um plano. Da mesma forma, quando alguém abre uma firma, tem aquele mission statement que ele tem que colocar assim no início da obra. Assim também, cada um de nós tem que ter um mission statement. Senão, jamais que ele pode ter tranquilidade. Porque qualquer situação coloca uma pessoa numa turbulência enorme. A pessoa não se sente bem. Porque ele não sabe o que ele quer. Quem sabe que essa situação agora é meu fim? Ele não sabe nada. Porque ele está perdido. Mas para saber quem que nós somos, o que se espera de nós, isso merece um pouco de preparo. Uma pessoa tem que se entender. Ele tem que avaliar quais que são os dons, talentos que ele possui, aonde que realmente ele se realiza. E ele começa a sentir que isso que Deus está querendo dele, isso que ele deve exigir de si, ele vai aperfeiçoando aquilo, ele entra em sintonia com sua alma, com seu lado místico. Agora, isso é interessante, porque eu vou citar apenas uma pequena história que nos ilumina. Alguém, um adepto, uma vez foi para o autor do Tânia, que é o chefe do nosso movimento, e ele reclamou. Ele falou: Rabino, eu estou perdido. Perdi tudo que eu tenho e eu preciso disso, preciso daquilo. Como que eu vou enfrentar a situação? Estou sem dinheiro, meu negócio fechou, sou do coronavírus.
várias outras dificuldades que ele está passando. Ele reclama, Rabino, eu estou perdido, eu preciso, como que eu faço? E esse Rabino falou para ele uma frase que eu acho fundamental. Para de pensar tanto daquilo que você precisa. Começa a pensar por que precisam de você. Por que você é necessário. O que você tem a contribuir. Na medida que você vai pensar qual que é a tua missão, por que precisam de você, vai ter alguém que vai pensar daquilo que você precisa para realizar a tua missão. Porque jamais que alguém vai te entregar uma missão para cumprir sem te dar as possibilidades e os meios para realizar. Por isso, para de pensar tanto sobre teu ego, daquilo que você precisa. Começa a pensar, eu gosto muito dessa palavra que fala hoje, out of the box. Começa a ver the big picture. Começa a ver um assunto fora grande. da caixa, gente. Começa a olhar o cenário maior. Exatamente. Amplia. Amplia. E na hora que você vai ampliar, ver qual que é o teu papel, que realmente você é um funcionário de uma grande empresa, que trabalha todos os dias do ano. Pode trabalhar no Yom Kippur, o dia mais sagrado, qualquer. Você tem o teu trabalho, a tua missão, e você tem os meios para cumprir. Agora, se dedica àquilo, coloca aquilo como teu foco, encontra a energia que você possui para realizá-lo e você está indo para frente. Isso é Kabbalah. Como isso? Quando você passa você começa a entender como que você chegou aqui, como você foi criado, e você começa a entender a tua missão, porque somente você é capaz de fazer aquilo, você começa a entender, não Deus, nós não precisamos entender Deus, precisamos entender a nossa ligação com Deus. Se entende a tua ligação com Deus, e você está em business, agora você entrou no estudo da Kabbalah como se deve. Maravilha. Eu fiquei emocionada, gente. Não sei vocês, mas Rabino, lindo, para de perguntar. Essa pergunta foi fantástica, né? Pare de perguntar o que você precisa e vamos ver o que você pode oferecer para o mundo. E eu acho que o sucesso das pessoas que fazem o sucesso é porque elas estão realmente buscando soluções para os outros e não para elas mesmas. Eu amei essa definição. Mas por mim, acabou. Já para mim, fechava, falava boa noite, mas tem gente aqui querendo saber mais coisas e eu também prometi mais algumas informações para as pessoas. Eu não vou conseguir, gente, colocar pergunta aqui para que todo mundo está colocando, né? Então, eu vou voltar lá atrás, acho que foi a Dorinha que pediu para o senhor explicar o conceito de tikkun. O que é o Tikkun Olam? É o conserto do mundo, gente, em português. Estamos aqui... Fala. Antes de falar sobre Tikkun Olam, eu gostaria de falar um pouco sobre o coronavírus. Já antes, eu ia deixar para o fim, mas o Rabino fica à vontade, pode fazer. Isso vai ser ligado com Tikkun Olam. Nós vamos tá bom, ótimo, maravilha. Vamos lá. Hoje tem uma grande, não sei se hoje, mas nos últimos anos tem uma grande discussão entre aquilo que se chama o lado direito do nosso cérebro e o lado esquerdo. Tem pessoas que são mais ligadas com o lado direito, tem mais pessoas ligadas com o lado esquerdo. O lado esquerdo são pessoas muito metódicas, muito organizadas, que se envolvem muito nos detalhes, seguem rotina, e a vida deles já está programada até 180 anos. Eles têm compromisso. Quem sabe se Deus vai nos abençoar com 250 anos, também já tem uma programação e sabe exatamente como que eles vão fazer. Além que eles têm que responder a uma cobrança daquilo que aconteceu nos últimos 50 ou 60 anos. Por isso, ele já se acorda de manhã e dentro de uma certa rotina. O que eu não fiz ontem, eu vou completar hoje eu tenho que fazer. Não existe o não existe agora na nossa vida. Na época antes do coronavírus, não tem presente. Tem o passado, coisas que nos tormentam, coisas que foram mal resolvidas. Hoje se chama aquele assuntos mal resolvidos. Tem nosso planejamento para o futuro e quando chega o coronavírus, de repente, todo o nosso plano foi para o espaço. Somos perdidos. Mas tem pessoas que vivem no não. Eles são pessoas criativas.
eles olham o grande picture. E quando olham a grande picture, eles não se assustam tanto do coronavírus. Por quê? Isso faz parte para eles. Isso se engloba dentro de um assunto grande, onde eles não se pegam tanto nos detalhes. E eles são pessoas criativas. E o que eles fazem? Falam, sabe o quê? Já que eu tenho que ficar em casa algum tempo, eu vou começar a fazer bastante live. Quem sabe? Isso vai ser parte da minha missão. Eu vou escrever um livro. Eu vou falar com as pessoas. E quem sabe eu vou cuidar um pouco de mim. E mais importante, um pouco de introspeção naquilo que é a minha missão. Ou seja, de repente, fomos oferecidos um momento, mas isso vem naturalmente. É diferente se alguém se senta um certo dia, quando ele está cheio de coisas que lhe tormentam, que tem obrigações que ele tem que visitar tantas pessoas por dia, ali estão esperando, tem que ir aqui, tem que ver o carro. Não, aqui não. Ele está sozinho e naturalmente ele cai numa realidade. Eu estou sozinho aqui. Ninguém está cobrando nada. Eu preciso agora reorganizar meu dia. De repente ele percebe que ele está usando pouca criatividade na sua vida. Ele não está dedicando tempo para quem que ele precisava. Ele está, até de uma certa forma, ele mesmo está esquecendo de si como uma pessoa. Ele não vive no now. O tempo inteiro ele está com obrigações. E de repente ele cai numa certa realidade. Afinal das contas, por que que eu estou aqui? Por que que preciso de mim? Sem querer, apesar que não é dia de Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do ano, que todo mundo jejua, a pessoa começa a fazer uma introspeção. Principalmente se uma pessoa já tem uma certa idade, tem 50, 60, e o governo não ajuda para não assustar ele mais, explica para ele que 60 anos ele está correndo um terrível perigo, quem sabe, mostra para ele porcentagens, quem sabe é a hora dele começar a escrever o testamento dele. Ele começa a pensar um pouco de introspeção, de uma boa forma, uma forma construtiva, falar, já que eu estou, deixa eu reorganizar um pouco minha vida. Talvez todas as minhas prioridades são totalmente fora do controle. Eu estou totalmente do lado esquerdo da minha cabeça e eu estou deixando o lado direito criativo. Ou seja, estou saindo na rua, não estou nem vendo a beleza. Quando eu vejo flor, eu começo a pensar onde que dá para comprar flores mais baratas. Será que eu comprei? Ou seja, eu não estou vendo a beleza do assunto, porque eu não paro de pensar sobre as coisas. Eu só estou pensando, será que eu estou em dívida com aquilo? Ou o que que eu vou fazer? O que que eu não fiz? Bagunçado, uma vida bagunçada, tormentada. Esses dias são muito benéficos para nós. São dias de Tikkun Olam. Tikkun Olam, agora consertamos o grande mundo. Mas antes de consertar o grande mundo, a gente tem que começar a se consertar. Isso é o nosso problema. E de novo, os rabinos eles gostam de contar uma história. Os rabinos adoram histórias. E eu adoro histórias de rabinos. Então, vamos lá. O grande Rebbe chamado Rebbe Elimelech, uma vez teve um insight, uma ideia, que ele tem que consertar o mundo inteiro, fazer um tikkun olam do mundo grande. E ele falou, olha, Deus me deu capacidade, a gente não pode esquecer que era antes da época de Instagram e os computadores. Por isso, falar com o mundo era impossível, mas mesmo assim, ele achou que ele vai consertar o mundo. Ele voltou para casa, pensou um pouco melhor. Será que é possível consertar o mundo inteiro? Eu acho que eu devo começar com a Rússia, que é nosso país. Ele viveu na Rússia naquele tempo. Passou mais um pouco. A Rússia também é grande demais. Mas a cidade dele, depois de pensar a cidade, eu consigo resolver todos os problemas da cidade. Deve ser o bairro que eu moro. Do bairro foi para o prédio dele. No fim, eu consigo resolver todos os problemas do meu prédio. Eu vou elevar o meu prédio, eu vou levar as pessoas. Não consigo. Vamos pensar da minha casa. Depois ele pensou, e da minha casa consigo? Também não consigo. Eu acho que a única coisa que eu consigo é fazer um bom tikkun olam comigo.
Eu tenho que me consertar, eu tenho que me colocar no rumo, eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Se eu vou saber o que eu quero da minha vida, em seguida eu vou conseguir influenciar as pessoas da minha casa, eu vou conseguir influenciar as pessoas do meu prédio, da minha rua, do meu bairro, minha cidade e quem sabe no mundo inteiro hoje como computador. Mas de qualquer jeito, o que nos importa hoje? O Tikkun Olam hoje é as pessoas entrar em sintonia com eles e começar a viver o now. E saber que nós temos a capacidade. Temos a capacidade. Agora, sim, por favor. Não sei. Não quero cortar o raciocínio do Rabino. É para cortar, eu posso. Sim. Porque eu não quero deixar escapar algumas coisas, né? Então, o Rabino, eu concordo, e é maravilhoso esse conceito de consertarmos a nós, né? Mas já que o Rabino entrou na questão da pandemia, o Rabino entende que a pandemia veio para consertar o mundo? Se sim, por quê? Quando eu vi o título da nossa conversa hoje, se Kabbalah tem uma resposta por que a pandemia veio, eu comecei a pensar, e por quê? E me veio um insight. Eu me lembrei um incidente que eu acho super importante para nós e muito prático. Quando o Rebbe do Chabad ficou doente com um ataque cardíaco no ano 1978, os médicos entraram no quarto dele, sugeriram para ele ir no hospital, ele recusou e montaram um hospital no quarto dele. Era no meio do Chag, no meio de um dia festivo, e eles foram tratar o grande rabino no seu próprio quarto. E 4 médicos entraram e falaram para ele que eles têm que tirar sangue dele, fazer um exame de sangue. E colocar uma agulha, depois puxava aquela seringa, e no fim, o Rebbe falou para eles o seguinte: eu estava pensando, diz o Rebbe para eles, o que realmente, como que funciona esse processo de tirar sangue de uma pessoa? É a agulha que é a causa? Ou é o vácuo que se forma quando uma pessoa realmente coloca a agulha lá dentro, depois ele puxa aquele sangue para trás? O vácuo, será que isso é o motivo que depois o sangue sai da pessoa e entra naquele tubo? Diz, eu estava pensando, eu cheguei na conclusão, baseado sobre Kabbalah, que é o vazio que traz uma energia nova. Uau! E o Rebbe diz para ele o seguinte, palavras profundas do Kabbalah para quem conhece o assunto. Muitas vezes temos uma situação que é um grande vazio. Mas aquilo nos oferece uma oportunidade de se recarregar com uma nova energia que nós não tivemos antes, quando estava tudo tumultuado. E isso podemos traduzir numa forma muito simples. O Rebbe continuou falando para os médicos. Entrou uma pessoa para mim, se diz o grande rabino, e reclamou: Rabino, eu estou um caso perdido. Estou me sentindo uma pessoa vazia. Eu não tenho conteúdo. O grande rabino falou: é mesmo? Você se sente como uma pessoa vazia? Agora você tem a chance da tua vida. Porque o vazio, ele atrai uma nova energia. Aquilo que a gente chama aqui, talvez, o fundo do poço. Quando se chega no fundo, quando realmente é o vazio, depois vem uma nova energia. Hoje, não é um pouco perigoso, Rabino? Porque tem muitas pessoas que não conseguem lidar com o vazio, né? Eu acredito muito no que o Rabino está falando. Por outro lado, hoje, com essa confusão de valores, de falta de referências que a gente vinha carregando no piloto automático do mundo, as pessoas, quando chegam nesse vazio, nem sempre conseguem usar essa oportunidade para uma introspecção, para buscar sua missão. Muitas vezes elas entram num vazio profundo e já estão em depressão e já estão desesperançosas. Então, que conselho o Rabino daria para que as pessoas realmente conseguissem enxergar o vazio como a oportunidade? Porque é difícil enxergar o vazio como a oportunidade. Ele realmente é, mas ok, a ideia, o conceito, ele é
compreensível. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo estão entendendo o conceito. Mas na prática, como que a pessoa consegue, num mundo doente, né? Num mundo onde a gente fez tantas feridas na nossa alma, quero falar um pouquinho de alma daqui a pouquinho, se der, de verdade, Rabino, como que dá para enxergar o vazio como uma oportunidade? Aqui precisamos várias soluções. Em primeiro lugar, eu acho que todos os líderes espirituais, coaching, psicólogos, deveriam realmente se empenhar para pegar essa linha e realmente estruturar as pessoas para se preparar melhor para essa época e poder levar isso aqui de uma forma positiva. Tem muitos que procuram entender que castigo que Deus mandou para o nosso mundo, tá certo? Entender o motivo que nós estamos sendo castigados. Eu acho o caminho errado. Não cabe a nós entender os caminhos de Deus. Cabe a nós entender o que nós podemos aprender nessa situação. Por que Deus trouxe isso aqui? Eu não tenho o mínimo de conhecimento. Mas o que nós podemos sair mais enriquecidos, mais fortes e mais prontos e dispostos para continuar a nossa missão nesse mundo, isso cabe a nós estudar, elaborar e realmente dedicar tempo. Isso é o ponto número 1. Ponto número 2. Quando falamos sobre esse assunto, devemos falar que qualquer situação triste, ela pode nos levar ou à depressão, ou aquilo que se chama amargura. Amargura não é ruim. Uma pessoa depressiva vai dormir. Uma pessoa que está amargurada, ele vai lutar. Nós devemos transformar essa depressão, chamada depressão, que todo mundo está nos falando até quando as pessoas precisam hoje de psicólogos, psiquiatras, e estou indo mais ainda. Já estão nos avisando que na saída da nossa dificuldade, aí vamos precisar de muitos psicólogos, porque com certeza nós vamos sair bem machucados dessa situação. Ou seja, é uma profecia totalmente errada, negativa. Tá certo? Ao contrário, nós devemos explicar para as pessoas que aqui é a hora de realmente lutar com todos, e nós temos a força para transformar nas palavras do Sagrado Zohar, a escuridão para a luz, e aquele que não é doce para o doce, aquele que é amargurado para o doce. Agora, é o nosso trabalho agora. E devemos dedicar o nosso tempo para isso. As pessoas estão atentas. Só que eles precisam ouvir uma voz forte, dando para eles não somente esperança, mostrando para eles que nós somos num ótimo caminho. E se Deus quiser, vamos sair. E vamos sair dessa melhor que nós entramos. É o nosso trabalho. Maravilhoso. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem, que eu sou... Ixi, já tem 15 aqui, meu Deus. Tem um monte de pergunta aqui, tô desesperada. Gente, precisa fazer aqui um seriado com o Rabino, gente, toda semana, porque é impossível. Que aprendizados básicos e comuns a todos o Rabino pode dizer que temos hoje com essa pandemia? Tem um aprendizado pessoal de cada um que vai surgir dessa introspecção, dessa reflexão, dessa revisão do nosso papel no mundo, da nossa existência, mas de uma forma mais ampla, porque eu preciso tratar aqui a entrevista de uma forma mais ampla para inspirar as pessoas, né? Estamos no nosso papel, que o Rabino acabou de falar. Que aprendizados nós podemos tirar pelo olhar da espiritualidade, do misticismo e da Cabala com essa pandemia? Eu acho que com esse tempo que nós temos à nossa disposição hoje, e não é pouco, que de repente as pessoas estão em casa, e quando se trata sobre pessoas de uma idade de 50 and up e para cima, normalmente ganharam muito mais tempo à sua disposição, não precisa viajar mais para trabalhar, e muitos assuntos hoje não cabe a fazer mais, não tem mais restaurantes, não tem mais teatro, assim diante. Por isso as pessoas estão em casa com muito tempo. É a hora deles começar a reorganizar totalmente as suas vidas, porque nossas vidas eram totalmente desorganizadas.
Em primeiro lugar, a nossa saúde mental. Terrível. A quantidade de estresse que todos nós vivemos, a falta de fé e confiança, assumir toda a responsabilidade, achar que nós somos o próprio Deus, que tudo depende de nós, e várias outras doenças espirituais, a nossa vida estava seguindo esse ritmo. Quando olhamos nos livros da Cabala, encontramos uma linha interessante, mas isso tem que ser analisado. Depressão vem de uma pessoa que tem um ego inflado. Por que uma pessoa está deprimida? A maioria dos casos é o seguinte: meu plano não deu certo. Falhei. Plano era bom e meu plano não deu certo. E como que isso aconteceu comigo? Por isso, deprê. Mas o que é isso? Como aconteceu? Essas perguntas são perguntas de alguém que sofre de uma dosagem de orgulho desnecessário, um ego inflado, que ele tem que cair numa certa realidade. Você não é tudo isso, você não é Deus. Você não decide tudo, e você tem a tua tarefa e segue o conselho do Rabino, vê o que o mundo está precisando de você. Te torna uma pessoa útil para o mundo. Te torna uma pessoa amorosa. Para de julgar todo mundo e procurar falas em todo mundo e ficar nervoso disso. Seja uma pessoa tolerante. Seja uma pessoa amorosa. Uma pessoa com paciência. Olha para a natureza da forma que precisa e começa a cuidar de teu bem-estar. Cuida da tua saúde física também. Olha o que as pessoas estão fazendo com suas vidas. Junk food e vários outros hábitos que são terríveis. Além do stress que nós sabemos que é a pior coisa para viver bem. No fim, uma pessoa começa a fazer realmente o que eu estou fazendo com a minha vida. Será que eu estou me sacrificando para coisas que não são importantes? Todo mundo está dizendo que seus cartões de créditos esse mês abaixaram muito. E os custos se equacionaram muito mais. Será que isso é tão ruim? Será que nós precisamos tudo isso que nós imaginamos? Será que nós precisamos voar 5 vezes por ano para o exterior? Será que uma vez por ano não é suficiente? Ou seja, a pessoa começa a viver que não é isso que traz a felicidade dela. Ele se apoiou muito sobre luxo desnecessário e sobre a expectativa que não cabe, ele não precisa. Então, a pessoa cai naquilo que chamamos hoje, ele cai no real. E na prática, ele começa a cuidar mais da sua família. Ele começa a respeitar mais a sua esposa. Ele começa a entender o que sua esposa está fazendo para ele ser. Ou, se é uma esposa, o que o marido está fazendo. Eles começam a se entender melhor. Assim tem que ser. Ele começa a entender seus filhos melhor. E seus filhos finalmente podem sentar e falar com seu pai sem ter toda aquela interferência que ele chega à noite, 8h30 cansado. Agora está todo mundo junto. Ele tem tempo para si, tem que ter tempo para todo mundo em volta. E ele tem, principalmente, ele começa a viver o dia. Ele não faz um plano o que vai fazer o mês que vem. Ele não sabe o que o governo vai decidir o mês que vem. Se vai abrir aqui o país, vamos poder viajar ou não. Por isso ele faz um plano para o dia. O que vamos fazer agora, hoje? E como que nós vamos tornar o nosso dia de hoje feliz? Qual conteúdo vai ser a nossa vida? Eu estou vivendo por quê? E indo com esses pensamentos, a pessoa começa a reestruturar a sua vida na prática. Ele começa a entrar mais no lado criativo, tem que achar uma solução dentro desse vácuo que se formou, e ele sai uma pessoa com criatividade, vendo o grande picture, e uma pessoa que está bem consigo. Ele faz paz consigo. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. A gente luta contra nós. Ele consegue se aceitar, se entender. Ele começa a refazer o seu plano. Ele está pronto agora para conquistar o mundo. Ele sai de si para realmente influenciar o mundo com uma energia positiva, amorosa, com tolerância e com bondade mesmo. Eu quero, lindo, maravilhoso, Rabino. Nós temos mais 10 minutos. Eu tenho aqui perguntas que fizeram e perguntas que eu vou trazendo enquanto o Rabino está falando. Mas eu quero
usar um termo agora que eu acho importante, porque o Rabino falou sobre depressão, tirando a depressão química, ok, gente? Porque daqui a pouco eu já começo a receber mensagem que não é tudo que vem do nosso... Enfim, mas já deixando claro. Mas o Rabino falou que esse ego inflado e o orgulho são as raízes de uma depressão comum, né? Como que a gente lida com a questão da vitimização e da autoestima? Porque ao mesmo tempo em que a pessoa tem essa arrogância de achar que não é justo com ela nada, ela também precisa alimentar a autoestima dela num mundo altamente competitivo e, às vezes, ela se coloca numa posição de vítima, de vitimização. Então, nesses minutos finais, eu queria que o Rabino falasse um pouquinho como encontrar o equilíbrio para não ser orgulhoso, ego inflado, ao mesmo tempo não se vitimizar, ao mesmo tempo ter uma autoestima balanceada e o que dizer para as pessoas que estão passando necessidade física mesmo nesse momento, que estão sem trabalho, sem comida, sem condições de sustentar uma família, né? Como segurar essas pessoas? Se der para responder tudo isso, já ajuda a minha pergunta. Okay. Vamos tentar começar com a questão da autoestima. No Yiddish tem um dito que quando uma pessoa está sozinho, ele não desmaia. E eu acho isso aqui fundamental. Uma pessoa tem built-in, está construído dentro dela, certos mecanismos que nos segura mesmo nas horas críticas. Uma pessoa desmaia. Normalmente, obviamente, cada regra tem uma alguma coisa, tem uma exceção. Mas se nós vamos falar em termos gerais, uma pessoa desmaia quando ele percebe que ele está caindo de tal forma que vem uma pessoa que vai lhe ajudar para se levantar, ele sobe. Muitas vezes na nossa vida sentimos, quando chegou a hora crítica, quando a gente percebeu que nós não temos sobre quem confiar, de repente ganhamos uma força enorme. Não somos fortes. Depressão e autoestima, isso não deve chegar de fora de nós. Nossa autoestima tem que vir de nós, da forma que a gente se enxerga. E ninguém mais de nós entendemos quem que nós somos. Ninguém de fora pode e deve nos julgar. Porque o que uma outra pessoa pode nos julgar? Ele pode julgar nossos atos, nosso comportamento e só. Mas jamais que uma pessoa de fora pode sentir quais que são nossos sentimentos. O que ele sabe? Quantas vezes temos pessoas ruins que fizeram atos benevolentes e pessoas bons que, por algum motivo, fizeram algum ato que nós não entendemos como que eles fizeram. A pessoa sabe. A pessoa sabe por que ele fez. Ele sabe. Ele não se engana. É muito raro que uma pessoa se engane. E é interessante o seguinte. Uma vez alguém veio para o congresso de rabino. Muita gente está chegando para os rabinos hoje à noite. Mas, de qualquer maneira, chegou no congresso de rabino. E ele falou alguma coisa que o rabino percebeu que ele está se enganando. E o rabino falou, veja bem, deixa eu te falar alguma coisa. Deus, você não pode enganar. Nem tenta, ninguém engana Deus. Uma outra pessoa é proibido de enganar. É a mesma coisa como roubar, isso é falsidade. Você não pode. O único que você pode enganar é você. Você pode se enganar. Mas qual que é a grandeza de um bobo se enganar? Se você está se enganando, você está se declarando um bobo. Por isso é melhor você não se enganar. Nós não somos tão bobos e uma falta de inteligência que a gente pode se enganar. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos qual que é nosso valor intrínseco. E mais ainda, quem estuda a Kabbalah jamais que vai ter dúvida sobre esse assunto. Porque se ele foi criado na imagem de Deus, ele sabe quais que são os instrumentos e os poderes que ele possui. Olha, todos nós sabemos que quando chega uma hora crítica, uma hora de necessidade, a gente se torna muito, muito forte. Temos da onde dentro de nós tirar a força. E por que entrar no deprê? Será que não é uma saída, uma válvula que a gente se oferece muitas vezes para não se esforçar mais?
Agora, obviamente, tem depressão clínica que, outra coisa, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando daqueles casos das pessoas que agora entraram na depressão devido à situação. Não. Te segura, exige de você, faz o melhor que você pode, e na medida que você vai se esforçar, vem soluções. Vem soluções, vem outras oportunidades. Você perdeu o teu emprego, quem sabe? Hoje está se abrindo várias outras oportunidades. Nós não precisamos ir muito longe. Hoje estão procurando muita gente na área da medicina, como nunca procuraram antes. Quem sabe? Você pode se oferecer para trabalhar no hospital. Estou dando apenas uma sugestão. Mas, na medida que se fecham oportunidades, se abrem outras oportunidades. Vai pensar, não cai para baixo achando que você é fraco. Lembra que você pode. Você foi criado na imagem de Deus. Ninguém pode quebrar teu autoestima. Você tem que se valorizar. E por mais que você se valoriza, você está se subvalorizando. Você vale muito mais. Porque teu autoestima não é você que criou. É Deus que te deu. Sempre lembra que você foi criado na imagem de Deus, com poderes e instrumentos que nem Deus possui, que nós começamos a nossa conversa hoje. Você é super inteligente. Você é super inteligente. Não banca que nem um bobo que você não sabe se virar na vida. Você é inteligente, você tem sentimentos, você é forte. Mas assume a responsabilidade e seja proativo. Isso é a única coisa que devemos falar. Assim a pessoa não cai naquela simpatia, eu sou um coitado. Não, você não é um coitado nenhum. Obviamente, há casos de pessoas, tem exceções para aquilo que eu estou falando, uma pessoa que infelizmente está doente, coisa assim, que precisa de um outro tipo de... Mas eu estou falando com uma regra geral. Sim, sim. Rabino, nós estamos chegando nos 4 minutos finais da entrevista e muita gente fez a mesma pergunta, então eu queria encerrar com essa resposta. Qualquer pessoa pode estudar Cabala? Agora, isso... Me dando 4 minutos para responder essa pergunta. Não, o Rabino tem 3 minutos para responder a pergunta, porque 1 minuto eu quero me despedir. Eu tenho 3 minutos, ok. A Cabala, estudar Cabala significa a experiência da Cabala. Tem muita gente que usa Cabala como um mantra. Eles vão estudar mais ou menos 18 mil nomes de anjos, que nem se estuda um livro telefônico antigo, todos os nomes e endereços. Depois vão ficar batendo, falando aqueles nomes e cantando, querendo colocar aqui na sua cabeça com fora, e depois eles vão ter aquele high, e vão subir a se elevar, porque eles esvaziaram a mente e colocaram aquela mantra também. Não é o Cabala que eu sugiro, porque aquilo não faz nada. Somente tumulta a cabeça da pessoa, ele sai, acaba lá, ele acaba em outro lugar. Não aonde que ele está querendo chegar. Cabala é uma experiência. Você aprende várias realidades e várias formas de se enxergar. Várias maneiras diferentes que você está acostumado. E cada vez você tem que experienciar aquilo. Você tem que viver aquela realidade. Quando está escrito na Cabala, mundos, cada mundo é uma outra realidade. Você visitando aquele mundo, quando te dão vista de entrada para entrar, você entra naquele mundo, você se veste espiritualmente igual, você vive aquele mundo, aquela realidade. E depois você traz aquela energia para você. Isso precisa ter um certo preparo e tem que querer. Tem muitas pessoas, quando eles ouvem que isso é a proposta, falam, isso não é comigo, eu sou prático demais, eu não quero saber desses outros mundos, dessas outras realidades, basta na realidade que eu vivo hoje, eu tenho que me virar aqui. Eles têm dificuldade porque eles não podem pensar fora da caixa. Mas pessoas que pensam fora da caixa, eles realmente querem se entender diferente. Eu estou acostumado a me ver dessa forma, quero me ver diferente. Quero ver o mundo diferente. Eu quero ver minha relação com Deus diferente. Eu quero ver o mundo, pelo menos vislumbrar na minha mente um mundo melhor, um mundo mais feliz. Entra na Cabala e a Cabala responde. Rabino, muito obrigada. Foi uma hora que passou voando. Eu quero que as pessoas sigam o senhor aqui no Instagram. O senhor tem esse canal no YouTube, que as pessoas sigam também. Eu acho importante que as pessoas tenham referências sérias e saudáveis quando se trata de um assunto de espiritualidade que realmente ficou um pouco, com um conceito um pouco confuso e banalizado nesse mundo. Eu fiquei emocionada diversas vezes aqui e tenho certeza que as pessoas do outro lado também. Então,
missão cumprida por hoje. Quem sabe a gente não repete, né? Agradeço pela oportunidade e, se Deus quiser, vamos se ver mais vezes. Agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, Rabino. Boa noite, gente. Boa noite.